Boa noite, começa agora o Jornal da RDC. Você confere as principais notícias desta sexta-feira. Medida provisória da liberdade econômica é tema de debate em evento na Federação. Morre criança ferida em tiroteio na cidade de Cristal, no sul do estado. Procon realiza levantamento sobre preço da gasolina na capital. E mais a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. Jornal da RDC. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo. A gente começa o Jornal da RDC de hoje falando sobre a medida provisória da liberdade econômica. O projeto foi debatido hoje na Federação. O deputado Jerônimo Gergen, que faz a relatoria da MP, falou sobre os prazos que terão que ser vencidos no Congresso Nacional para que o projeto não perca a validade. Mas levou 45 dias para ser instalada a comissão, de 120 dias que nós temos para trabalhar. Depois o presidente da comissão ficou doente e levamos 2 semanas para conseguirmos fazer em 30 dias um relatório, aprová-lo, e com certeza eu tenho dito onde passo, o debate já está posto no Brasil. Eu não sei o que será da sociedade se esta lei eventualmente não for avante. A expectativa, a sensação de fôlego, de ânimo nos empresários pequenos, médios, grandes, de qualquer tamanho, é uma sensação que tem me tirado alguma noite de sono, justamente porque a nossa tarefa é uma tarefa importante e vamos precisar muito, Marcel, de você e todos os colegas e da mobilização das entidades para que a gente possa avançar. Presente no evento, o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Ebel, falou sobre a importância do projeto para a economia brasileira. Substancial e necessária para fazer com que o Brasil possa ter um ambiente produtivo, competitivo, para fazer parte dessa grande globalização. Nós não podemos deixar o empresário brasileiro com uma bola de ferro na perna, como o ministro Paulo Guedes gosta de dizer, com a mão amarrada nas costas e mandar competir com os chineses, agora com os europeus. Então nós precisamos ter um ambiente melhor no Brasil, mais saudável, mais competitivo, com regras mais inteligentes, mais técnicas, com mais previsibilidade e segurança. Vamos agora ao comentário de Guilherme Macalossi. Macalossi, hoje uma reportagem polêmica na Revista Veja. Revista Veja é sempre polêmica, mas hoje um tanto quanto complicado, inclusive, de se veicular, né? Boa noite. Sim. Boa noite, Daniel. Prazer estar aqui no jornal. Meus caros, será que se deve dar voz aos terroristas? Essa é a pergunta que eu faço na abertura do meu comentário. Porque a Revista Veja veio com uma matéria sobre a Sociedade Secreta Silvestre. Um grupo extremista ligado ao individualistas que tendem ao selvagem, ITS, criado no México em 2011. Esse grupo, que agora parece que começa a desenvolver raízes no Brasil, faz ameaças a autoridades do nosso país, incluindo o presidente da República. A Veja trouxe a matéria que eu acho importante do ponto de vista da exteriorização e do relato da existência das atividades destes criminosos, mas no bojo da sua matéria vem com uma entrevista que eu considero absolutamente inadequada. A Veja teve acesso a um dos terroristas e publicou uma conversa que teve com ele a partir de uma negociação envolvendo a Deep Web. Negociação, não estou falando em termos financeiros, mas de caráter na condição de entregar as respostas para as perguntas. Isso, foram 2 semanas, parece, de negociações e de entrevistas também. Sim. E os terroristas só teriam aceitado da entrevista através da Deep Web, que é mais difícil de rastrear os dados das pessoas, né? E qual é ali? O conteúdo é muito preocupante, né? Eles ameaçam o presidente da República, eles ameaçam o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, e ameaçam a ministra dos Direitos Humanos, das Mulheres, Famílias e Direitos Humanos, que é a Damares Alves.
Eles dizem, inclusive, que o Ricardo Salles, independente de estar ou não no ministério, vai continuar sob risco e que a hora dele vai chegar. Então, o presidente da República e 2 ministros de Estado ameaçados nessa entrevista apresentada pela Veja. Na carta ao leitor, que é o editorial da Veja, eles tentam justificar a publicação. Eu não vejo nenhum mal, nenhum erro jornalístico em publicar um relato, uma investigação em relação a um grupo terrorista. Eu acho, inclusive, que é um serviço público. Exato. Agora, uma entrevista com um terrorista vai além. E eu vou dizer por quê. Porque, inegavelmente, mesmo que não seja o objetivo da revista, eu tenho absoluta certeza que não é, quando você divulga uma entrevista com um terrorista, você está submetendo o seu conteúdo ao criminoso de modo que ele utilize aquilo que foi publicado como forma de fazer propaganda da sua militância criminosa. Então é um erro gigantesco da revista Veja trazer a público ameaças feitas por bandidos que precisam ser investigados, localizados e presos. Você que está assistindo pode gostar ou não do Bolsonaro. Isso se chama segurança nacional. Não se pode ameaçar um presidente constituído e sair impune. Espero que eles sejam identificados e recebam da justiça o tratamento que merecem. Felizmente, o Brasil agora conta com uma lei antiterrorismo. Por muito tempo não teve, porque os movimentos sociais ligados ao PT achavam que poderiam ser enquadrados. E, aliás, só teve lei antiterrorismo por pressão internacional devido à Copa do Mundo e à Olimpíada. Senão, não teria. E estes delinquentes que fizeram ameaças a autoridades devem ser enquadrados nela. E as forças de segurança têm que ir atrás deles. Nós não podemos. O Brasil já é um país onde tem altos índices de criminalidade. Nós não podemos permitir que depois dos grupos armados de bandidos, nós tenhamos também grupos armados de terroristas colocando não apenas em risco os cidadãos, mas também as autoridades. Para tu ter uma ideia, eles planejaram o assassinato de um ministro do Supremo Tribunal Federal e o local escolhido por eles para matar o ministro era no aeroporto de Congonhas, na saída do aeroporto. Então, a ideia deles era metralhar o ministro quando ele estava saindo. O nome do ministro é mantido em sigilo pela investigação feita pelos órgãos de inteligência do governo. Claro, por uma questão de segurança. Mas vejam só, não é qualquer coisa. Não. Ainda que seja impressionante o fato da Veja estar trazendo essas informações, é muito perigoso que ela acabe sendo uma espécie de tribuna para que um terrorista divulgue as suas ideias. Inimigos da democracia, inimigos da humanidade, que são os terroristas, eles não merecem voz e vez nos veículos de imprensa do mundo livre. Ainda vai ter uma repercussão grande isso daí, né, Macalossi? Espero que a repercussão imediata seja a prisão de toda essa cambada. Perfeito. Cruzando as conversas hoje... Nós vamos ter uma entrevista especial com o prefeito de Gravataí, que está chegando daqui a pouco. Convido vocês, principalmente para quem é da cidade de Gravataí, a acompanhar. Perfeito, então. Macalossi, muito obrigado, bom final de semana. Obrigado, Daniel, para ti também. Até mais. Bom, e a criança ferida em tiroteio na cidade de Cristal, no sul do estado, teve morte cerebral confirmada hoje. O pai dele, preso no dia do confronto, foi encontrado morto na cela da Superintendência da Polícia Federal, na capital, na noite de quinta-feira. De acordo com nota oficial divulgada pela Polícia Federal, Marcos Luiz Bergman, de 34 anos, foi encontrado morto com indicativo de suicídio. Um inquérito será aberto para investigar o caso. Já o menino estava internado na UTI pediátrica do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre desde quarta-feira. Ele foi atingido na cabeça, no abdômen e na nádega. A mãe da criança, Daniela Weissman, de 35 anos, morreu no local. A Brigada Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma e receptação em Alvorada, na região metropolitana. A prisão ocorreu na rua Alabama, bairro Santa Bárbara. Com ele, a polícia apreendeu uma motocicleta roubada, uma pistola e grande quantidade de maconha, entre outras coisas. Ele foi encaminhado à delegacia de pronto atendimento de Viamão. Agentes penitenciários do Presídio Estadual de Cruz Alta realizaram uma grande operação de revista geral nesta quinta-feira. Diversos materiais ilícitos foram apreendidos. Entre eles, 80 pedras de crack, 18 buchas de cocaína, 45 celulares e 2 pedaços de serra.
os materiais foram encaminhados para registro de ocorrência. A Polícia Civil apreendeu um fuzil, uma escopeta e 2 pistolas em Canoas nesta quinta-feira. 2 homens suspeitos de integrarem grupo criminoso que pratica roubos na região metropolitana foram presos. Após a polêmica com o preço da gasolina, o Procon fez um levantamento sobre o preço dos combustíveis aqui na capital. A amostra de variação do valor nas bombas foi realizado em 60 postos de combustíveis. O etanol oscila entre R$ 3,69 e R$ 4,39. O Procon também avaliou o preço do diesel, que varia de R$ 3,19 a R$ 3,59. Além de pesquisar, o consumidor pode encontrar valores atualizados no aplicativo Menor Preço Nota Fiscal Gaúcha, disponível para iOS e Android. E os motoristas que trafegarem a partir de hoje pela BR-290 na Ponte do Guaíba ou amanhã em São Leopoldo na BR-116 deverão ficar atentos para bloqueios na pista que já estão acontecendo. Quem traz mais detalhes é o repórter Matheus Leal. Boa noite, Matheus. Boa noite, Daniel. A BR-290, a Ponte do Guaíba, já está parcialmente bloqueada desde as 8 horas da noite de hoje. A expectativa é de que a liberação aconteça às 6 horas da manhã de segunda-feira. De acordo com a CCR Via Sul, que administra a rodovia, 58 metros de asfalto então serão recuperados. Já na BR-116, em São Leopoldo, o bloqueio acontece a partir das 8 horas da manhã deste sábado para que uma recuperação emergencial também aconteça. De acordo com o DENIT, a obra deve ter uma duração de 2 semanas para que a liberação então aconteça. A gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Matheus. E a Prefeitura de Porto Alegre interditou hoje o Mirante Olhos Abertos, localizado na Orla do Guaíba, bem próximo à usina do gasômetro. A estrutura é uma medida preventiva para evitar acidentes, já que muitos frequentadores não respeitam o número máximo de 20 pessoas por vez na estrutura. Por orientação da Defesa Civil e baseada no Corpo de Bombeiros, a Secretaria Municipal de Segurança isolou o local com grades. Ele está sendo monitorado por câmeras e guarnições da Guarda Municipal. A gente faz um rápido intervalo e na volta você vai ver a previsão do tempo e o comentário do Grenal. Nós já voltamos. E amanhã é dia de clássico Grenal aqui em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro. Por isso a gente recebe agora nos estúdios do Jornal da RDC, Cadu Oliveira, para comentar o Grenal de amanhã. Boa noite, Cadu. Boa noite, Daniel. Boa noite a quem nos assiste. Exatamente. O Grenal mexe sempre, né, com todo o Rio Grande do Sul. E amanhã teremos um Grenal pelo Campeonato Brasileiro. Aí se diz, olha, é um clássico que será caracterizado aí com equipes mistas, embora mistério, sempre faz parte do Clássico Grenal. O Internacional relacionou apenas 6 titulares. O Grêmio, ao contrário, deixou de fora 3 somente titulares e concentrou 25 jogadores. Ou seja, o Renato, que amanhã completa 300 jogos à frente do comando como técnico do Grêmio. Um Grenal que, se de uma certa maneira se diz menosprezado pelos times de Grêmio e Inter em função até da prioridade em termos de Copa do Brasil e Libertadores, são as competições de mata-mata, mas o Grenal sempre tem a sua rivalidade. O Grenal é sempre uma competição dentro de uma outra competição. Além da rivalidade, vale o quê? A posição, a colocação. O Internacional está à frente, está na 5ª posição, à frente apenas 2 pontos do Grêmio. Ou seja, uma vitória dá ao Grêmio amanhã, passar à frente do Internacional. Uma vitória do Inter e um empate, o Inter mantém essa diferença em relação ao Grêmio. Uma vitória, evidentemente, aumenta, né, em relação ao Grêmio. O Grêmio é bom que se diga, olha, no início do campeonato esteve aí em zona de rebaixamento. Mas a dupla Grenal tem como foco, são as competições. E por que uma equipe mista amanhã? Tivemos aí no meio de semana a classificação das 2 equipes, né, passando para as semifinais da Copa do Brasil.
projetando até uma possibilidade de termos mais um Grenal, ou seja, na final da Copa do Brasil. E no meio da próxima semana teremos o início da fase de mata-mata aí da Libertadores da América. O Grêmio jogando em casa na quinta-feira contra o Libertad e o Inter viajando para Montevidéu, onde enfrenta o Nacional. Grenal amanhã às 19 horas no estádio Beira-Rio, com a arbitragem de um gaúcho, o Daronco, que é considerado aí o melhor árbitro do futebol brasileiro. Ele pediu paciência com o VAR se tivermos amanhã a exigência de utilizar o VAR. Esse foi o pedido dele. Até se estranha, porque sempre em grenais de campeonato brasileiro são árbitros de fora, né, Daniel? São árbitros de fora. Até para evitar aquela questão de condicionamento, o Internacional reclamou muito da arbitragem, né? Ou melhor, da escalação do Daronco no Clássico Grenal de amanhã. Mas, como diria Hildo Meneghetti, Grenal é sempre Grenal. É Grenal. E, Cadu, fica difícil fazer uma previsão porque a gente não sabe nem as escalações ainda, né? Grenal é muito difícil que os dois chegam exatamente por isso também, né? Mas, evidentemente, que no Grenal, o último Grenal onde tivemos aí, também o Inter já tinha definido a equipe mista, o Grêmio fez mistério e na última hora acabou também escalando uma equipe mista, porque ninguém vai arriscar, né? Não vai colocar um time titular arriscando jogar contra um adversário com time misto, equipe reserva, e ser surpreendido, né, com uma derrota. Isso, evidentemente, geraria, né, algum tipo de crítica, e a dupla se preserva aí exatamente para o início dos jogos de mata-mata da Libertadores no meio de semana. Mas Grenal sempre mexe com todos os gaúchos e teremos a expectativa aí. Em termos de resultado, é difícil prever, né? Grenal, tudo pode acontecer, os dois chegam de uma certa maneira, até de maneira igual, em função até dessa classificação à semifinal, os dois times aí em alta, o Internacional que fez uma verdadeira decisão, pode dizer assim, enfrentando e eliminando o Palmeiras, que é o grande clube do futebol brasileiro, né? É considerado, junto com o Flamengo, que também foi eliminado nessa Copa do Brasil, no comparativo que seria Barcelona e Real Madrid do futebol brasileiro. Perfeito. Cadu, muito obrigado e um bom final de semana e um bom Grenal para todo mundo. Para nós, grande final de semana a todos, exatamente, um grande Grenal, né? E um Grenal de paz e tranquilidade. De paz, né? Perfeito. Obrigado, Cadu. E ainda falando sobre Grenal, a IPTC informou o esquema de trânsito especial para os torcedores que vão para o Beira-Rio amanhã. E quem traz mais as informações é a repórter Thaís Castro. Boa noite, Thaís. Olá, Dani. E amanhã é dia do Clássico Grenal a partir das 7 da noite no estádio Beira-Rio. Bom, vamos começar pelo trânsito. A Avenida Edgar Pereira Paiva, mais conhecida como a Beira-Rio, a partir das 13h30 da tarde, ela fica no sentido Zona Sul. Após o jogo, aí a via inverte e os carros se dirigem ao Centro Histórico. Agora falando do transporte. Para quem vai ao estádio, a partir das 4 horas da tarde tem um ônibus especial com saída do Glênio Pérez às 4 da tarde, mas também tem mais de 20 linhas de ônibus que fazem aquela região. As lotações logo após o jogo vão estar disponíveis ali na Avenida Nestor Ludwig e os táxis vão ficar próximos ao Colégio Maria Imaculada, em frente ao Beira-Rio. Então, esse clássico, amanhã, a partir das 7 horas da noite, no estádio Beira-Rio. E a expectativa, Dani, a expectativa de público é de mais de 46 mil pessoas. Que tal? Perfeito, Thaís. Muito obrigado. E agora nós vamos à previsão do tempo. Hoje o dia foi de temperaturas agradáveis aqui pela capital. Vamos ver como é que fica o clima em algumas regiões do estado para este final de semana. Na capital, o sábado será de sol com algumas nuvens, mas não chove. Mínima de 14 e máxima de 26 graus. Em Caxias do Sul, na Serra, o dia será de sol com poucas nuvens no céu e sem chuva. Mínima de 13 e máxima de 22 graus. Em Pelotas, no sul do estado, o sol aparece entre algumas nuvens e também não chove. Mínima de 10 e máxima de 24 graus. Em Uruguaiana, na fronteira, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite será com muitas nuvens. Mínima de 15 e máxima de 25 graus. Em Novo Hamburgo, no Vale do Sino, sol com algumas nuvens e não chove também. Mínima de 13 e máxima de 26 graus. O domingo dos porto-alegrenses também será de sol com algumas nuvens e sem chuva. Mínima de 15 e máxima de 27 graus. Em Caxias, o clima segue o mesmo. Sol com poucas nuvens e não chove. Mínima de 15 e máxima de 23 graus. Em Pelotas, sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva, mínima de 11 e máxima de 26 graus.
Em Uruguaiana, o domingo será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A noite será de pancadas de chuva, mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em Novo Hamburgo, o dia será de sol com algumas nuvens, mas não chove, mínima de 14 e máxima de 27 graus. Vamos agora ao comentário de Fernanda Bart. O comentário de Fernanda Bart, oferecimento Halter Química, Gente Seguradora e revendedor autorizado Joap. Conheça a nossa promoção de inverno na Avenida Cristóvão Colombo, 1326. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a decisão do ministro Dias Toffoli em relação às informações compartilhadas entre o COAF e a Receita Federal para investigações em curso na Polícia Federal ou no Ministério Público Federal ou apenas para verificar transações suspeitas. Para vocês lembrarem da situação, em fevereiro desse ano, a esposa do ministro Gilmar Mendes, a Guiomar Mendes, entrou no radar dessa tropa de elite do fisco que havia feito uma seleção entre 134 agentes públicos ou pessoas ligadas a ele que aparentemente tinham alguma atividade estranha relacionada à movimentação financeira. A esposa do ministro Gilmar Mendes estava no radar dessa investigação e imediatamente tanto o ministro Gilmar Mendes acusou de Gestapo a forma como o COAF estava sendo utilizado, como o ministro Toffoli na época se manifestou dizendo, já chamando para novembro deste ano, uma apreciação do Supremo em relação a limitações na troca de informações. O que aconteceu? Ele tomou essa decisão antecipadamente essa semana, durante o recesso do Supremo, de forma monocromática. Acontece que o que a revista Cruzoé publicou hoje é uma coincidência que, no mínimo, deve nos fazer refletir. Há 3 semanas atrás, dessa vez, foi a esposa do ministro Dias Toffoli, a Roberta Rangel, que parece que entrou no radar dessa tropa de elite do fisco, pois foi a unidade de ações do fisco pediu algumas informações muito específicas para algumas das empresas que haviam contratado o escritório de advocacia onde ela trabalha. Estranhamente, o ministro Dias Toffoli retira da gaveta a solicitação do advogado do Flávio Bolsonaro para que limitasse esse papel do COAF na emissão e compartilhamento de informações. Gente, a história está muito mal contada. Isso parece muito mais uma ação entre amigos para proteger a si próprios do que uma ação que foi tomada especificamente para o caso do Flávio Bolsonaro, que aparentemente entrou apenas como um inocente útil nessa história toda, que também deve ser investigado. Né? Aqui não tem ninguém defendendo que pessoas deixem de serem investigadas. Muito pelo contrário, a limitação imposta pelo ministro Toffoli ao COAF, ao compartilhamento de informações, prejudica investigações envolvendo PCC, envolvendo tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, corrupção, vários agentes envolvidos na Lava Jato, né? Inclusive tráfico de armas. Tudo isso que envolve grandes montantes financeiros que chama a atenção dos auditores do fisco e liga como se fosse um alerta, um sinal vermelho de que algo pode estar errado. Pois foi esse sinal vermelho que fez com que essa tropa de elite virasse os olhos em direção à esposa do ministro Gilmar Mendes e à esposa do ministro Toffoli. O que nós queremos como cidadãos é que tudo seja verificado e que a PGR, através da Raquel Dodge, faça cair essa decisão do ministro Toffoli, ou nós teremos que esperar até novembro para quando houver a reunião dos ministros, eles possam derrubar ou, pior ainda, manter essa decisão monocromática do Toffoli, prejudicando centenas de investigações importantes. Só para vocês terem uma ideia, tudo que envolve crime organizado, lavagem de dinheiro, passa por esse tipo de informação compartilhada entre COAF e Receita Federal, e no momento em que eles encontram irregularidades, aí sim a Polícia Federal e o Ministério Público Federal são acionados. Ou seja, nesse momento, nenhuma das duas esposas dos ministros estava sendo investigada nem pela Polícia Federal, nem pelo Ministério Público Federal, mas poderiam vir a ser, caso essas informações compartilhadas resolvessem mostrar
dados concretos de transações irregulares. O que nós queremos é luz sobre essa história, porque parafraseando Shakespeare, existem muito mais coisas entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia conhece, e essa história está muito mal contada. O Jornal da RDC fica por aqui. A seguir você fica com Cruzando as Conversas. Uma boa noite, um bom final de semana e um bom Grenal com muita paz para todo mundo. Até mais! Jornal da RDC. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo.